das grandes nações. Mas a soberania de Deus na história quer dizer que Ele é soberano também na história da sua vida. Ao passo que nós iremos ver em nosso texto que Deus, Ele dirige a história das nações, nós vemos também que Ele dirige a história de Daniel. A história de Daniel não estava perdida e desenvolvida por ele mesmo, mas Deus o conduzindo a todo momento, assim como Deus dirige também as nações. Vamos dar continuidade à leitura, Daniel capítulo 2, a partir do 24. Nós já lemos os versos anteriores, do 17 ao 23, agora leremos do 24 até o final. Por isso Daniel foi ter com Arioque, o qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: não mate os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um entre os filhos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: tu podes saber o que vi no meu sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem cantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas o Deus do céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as suas visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas: estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. A mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua essa, que era imensa e de extraordinário esplendor. Estava de pé diante de ti, e a sua aparência era terrível, e a cabeça era de fino ouro, e o peito e os braços de prata, e o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, quais os fizeram com a palha das eiras do estio, e o vento levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou numa grande montanha, que encheu toda a terra. Esse sonho, também a sua interpretação, diremos, ó rei. Para o verso 46, e daí nós comentaremos no decorrer da mensagem os outros versos. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel, e ordenou que fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o nosso Deus é Deus dos deuses, o Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois pudeste revelar esse mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e deu muitos e grandes presentes, e o pôs como governador de toda a província da Babilônia, como também fez chefe surpreso de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei.
uma leitura grande, mas que também tem um grande ensinamento. A soberania de Deus na história. Vamos orar. Santo e eterno Deus, sabemos que o Senhor é soberano e louvamos-te, ó Deus, porque não somos nós quem conduzimos a nossa vida, mas é o Senhor quem conduz a nossa vida. Clamamos, ó Deus, que o Teu Espírito venha esclarecer em nossas mentes que o Senhor está acima de qualquer rei, que o Senhor está acima de qualquer trono, que o Senhor está acima de qualquer circunstância da vida, e que o Senhor, ó Deus, quem está conduzindo o Teu povo para uma glorificação eterna, para passar toda a eternidade contigo. Louvamos-te, ó Deus, porque recebemos isso através de Cristo, e pedimos nesse momento a orientação do Teu Espírito ao falar e ouvir da Tua palavra. É isso que rogamos por intermédio de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, se formos olhar sinceramente para o mundo, parece que é uma grande confusão. Nós vemos guerra na Síria, nós vemos países que passam fome, nós vemos o Brasil, nosso Brasil tão amado, cheio de corruptos e de corrupção. Nós vemos pessoas sofrendo em filas, nós vemos uma desigualdade social. E quando nós olhamos a igreja evangélica, parece que não existe tanta explicação como deveria se ter sobre a vida, sobre as verdades. E muitos pregadores, eles pregam paz onde não há paz. E quando nós olhamos, talvez a nossa experiência de uma maneira interna, quando nós ouvimos falar sobre a morte, quando nós olhamos para nós e vemos nossos problemas, às vezes nós temos problemas conosco mesmos, depressões, angústias, às vezes nós temos problemas com os nossos filhos, em que queremos que eles sigam o caminho de Deus, mas às vezes eles andam em outros caminhos. Às vezes nós temos problemas familiares, às vezes temos problemas financeiros, às vezes nós temos uma série de coisas que nos afetam imensamente. E diante disso tudo, qual que é a solução? E em que nós podemos chegar a um momento e falar: no que eu preciso me apegar então? Aonde que eu me apego para parar essa canseira, essa dor, essa falta de entusiasmo? O que eu preciso me apegar para que eu saia dessa situação e consiga entender a vida numa outra perspectiva? E a resposta é: a gente se apega na soberania de Deus. Quando nós olhamos nossos filhos e sentimos a dor, quando nós colocamos ele no altar de Deus e confiamos na soberania de Deus, nós podemos então descansar. Porque a própria palavra diz que não dorme, não pestaneja o guarda de Israel. Talvez as coisas não aconteçam como nós gostaríamos que acontecessem, mas quando nós olhamos para Deus e sabemos que Deus, Ele é um Deus, como Daniel falou, e nós lemos, que Deus é um Deus poderoso e sábio, Ele é sábio nos seus caminhos, muito mais sábio que nós. Até mesmo quando Deus, Ele entra numa briga com Jó havia falado uma série de coisas, e quando ele entra numa disputa com Jó, ele fala: Jó, você estava comigo quando eu constituí o mundo? Você estava comigo? Você sabe explicar da onde que vêm os animais, da onde que vêm as feras? Você consegue mostrar para mim de onde vem o vento? Você tem a sabedoria que tenho? E Jó então falava: olha, antes eu achava que eu conhecia Deus, eu conhecia Deus agora de só ouvir falar, mas quando ele é posto frente a frente com Deus totalmente soberano, ele fala: agora os meus olhos veem a Deus. Deus não é esse fantoche que algumas pessoas falam. Deus não é um mercantilista que vai trazer mercadorias e benfeitoria aos povos, somente isso. Mas Deus é um Deus soberano. E é isso então que a palavra de Deus, ela fala aqui com Daniel, capítulo 2.
apenas nos situarmos, tem um slide mostrando a sequência da história. Para falar nisso, eu acho que os jovens estão até cansados de ver esses gráficos e falar sobre Daniel, mas eu sei que vai ficar bem firme na mente deles, porque nós estamos estudando Daniel na classe dos jovens. E esse gráfico, ele mostra que o povo de Deus, ele havia abandonado a Deus, que ele havia deixado. O gráfico de cima, a parte de cima, mostra então que Israel, as tribos estavam então divididas, a tribo do norte, a tribo do sul, e as tribos do norte, Israel, acabaram em 722. E o contexto em que nós estamos é no ano aproximadamente entre 606 antes de Cristo, em que aconteceu uma grande calamidade, em que Nabucodonosor invade aquele povo que havia se permanecido fiel, a tribo de Judá, porque Israel tinha se acabado, e naquele cerco, muitas catástrofes aconteceram, catástrofes tais, como eu já disse anteriormente, que algumas pessoas, que eles foram cercados, os muros de Israel, e o exército da Babilônia ficou do lado de fora, e falou então que aqueles que morreram à espada foram mais felizes do que aqueles que morreram dentro do cercado, dentro dos muros. Ali, os homens foram mortos, as mulheres foram abusadas, as crianças foram agredidas, os velhos foram pisoteados, até que chegou um momento que eles tinham que decidir, por falta de água e comida, se de fato iam comer carne humana. Onde está Deus? No versículo 2 de Daniel, capítulo 2, capítulo 1, verso 2, diz: o Senhor entregou nas mãos de Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e este o levou para assinar para a casa de seu Deus, e pôs na casa do tesouro do seu Deus. E Deus entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e os utensílios da casa de Deus. Deus quem entregou. Deus estava no comando, apesar de toda catástrofe e calamidade. Logo, a primeira mensagem do livro de Daniel é essa: que Deus está no comando, apesar de toda essa calamidade. E com isso, meus irmãos, o livro de Daniel é dividido do capítulo 1 ao capítulo 6, uma parte histórica, e o capítulo 7 até o final, uma parte profética. Nós estamos dentro da parte histórica, e essa parte histórica ela tem por finalidade mostrar, capítulo 1, a firmeza de Daniel. Daniel propôs em seu coração não se contaminar. Capítulo 2, a soberania de Deus. Capítulo 3, a fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abednego. Capítulo 4, Deus ele quer buscar Nabucodonosor, e ele vai ao cabo, até o sentido de humilhar Nabucodonosor ao extremo. Capítulo 5, Deus uma vez fala basta, e então o reino se desfaz, o rei morre e tudo mais. E capítulo 6, o poder da oração através de Daniel. Então nós estamos no capítulo 2. O capítulo 2 é um capítulo interessante, eu queria compartilhar com os irmãos. Olha só que legal a história. O rei tem um sonho, e nós iremos falar um pouquinho mais sobre esse sonho. E esse sonho estava o perturbando, e ele chama todos os sábios, encantadores, e fala: olha, eu quero que vocês me deem a interpretação do meu sonho. E eles falam: não, tudo bem, conta-nos o sonho e a gente interpreta. E ele falou: não, assim, vocês querem me enganar? Eu quero que vocês adivinhem o meu sonho e deem a interpretação. Puxa, agora complicou. E o rei, enquanto
quando ele não teve essa resposta, ele ficou extremamente furioso. E quando ele está furioso, ele fala: quero matar todos os sábios da Babilônia, porque eles estão me enganando, são um bando de enganadores, e eu quero saber. E daí então os sábios voltam de novo, não conseguem interpretar, nós vamos falar um pouquinho mais à frente. E então aparece Daniel, então, que Deus tinha dado o dom da interpretação de sonhos, ele pede a Deus o dom da interpretação, e ele vai e conta a Nabucodonosor o sonho. E o sonho é esse: tem uma figura de um homem, de uma estátua. Ele falou: o Senhor sonhou com uma estátua de cabeça de ouro, de peitorais de prata, uma cintura de bronze e pernas e pés de uma mistura de barro e ferro. Esse que foi o sonho. E dentro disso, então, do nada aparece uma pedra forjada não por mãos humanas e ataca o pé dessa estátua. E à medida então que essa estátua vai caindo, vai se aparecendo um grande monte, e aquele grande monte, ele vai consumindo toda a terra. Daqui a pouco a gente fala da interpretação do sonho, mas a história é essa. Mas voltando ao nosso tema, e agora o nosso tema principal é a soberania de Deus na história. E a gente vai falar alguma coisa sobre essa soberania. A primeira coisa que eu gostaria de tratar com os irmãos sobre a soberania de Deus, a soberania de Deus na história, é que Deus, ele mostra a sua soberania no capítulo 2 de Daniel, colocando medo no coração do homem mais poderoso do mundo. Nabucodonosor, ele se achava grande, e de fato era. Nabucodonosor, ele é chamado de Rei dos Reis. Ele é Rei de Reis, aliás, Rei de Reis, mas Rei dos Reis, ele é outro, que é Jesus Cristo. Rei de Reis, e ele governava a tudo. E logo no versículo 1 do capítulo 2 diz: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, e o seu espírito se perturbou, e passou-lhe o sono. Por mais 3 ocasiões dentro desse texto é falado da perturbação do sono de Nabucodonosor. Ele teve esse sonho, e aquele sonho ficava perturbando a sua cabeça, perturbando. Talvez ele acordava, e aquele sonho, a palavra perturbar era martelar, bater, ficava batendo, e ele não mais conseguia dormir por várias noites. E ele começou a temer o que poderia vir em seu reino. Um sonho que revelou a fragilidade dos poderosos. Aparentemente nada e ninguém podia ameaçar a fortaleza do seu reino. Ele tinha poder, riqueza e fama. Sua palavra era lei. Suas ordens não poderiam ser questionadas. Mas esse homem tem medo. Quando ele coloca a cabeça no seu travesseiro, ele não consegue dormir. Ele ditava todas as regras. Ele podia matar, ele podia soltar, ele podia construir grandes castelos, como uma das 7 maravilhas da terra foi os jardins suspensos da Babilônia, construída por Nabucodonosor. Ele era rei de reis. Mas esse homem tem medo. Naquele momento, ele consegue perceber que existe um poder superior a ele, um poder que está acima dele, que ele não consegue conter. Mas agora o rei estava abalado, sentiu alguém maior que ele o ameaçava. A segurança do seu império não estava mais nas suas mãos. Parecia que algo o atormentava de dia e de noite através desse sonho, e ninguém podia dar a interpretação. Nabucodonosor também tem medo, porque os sábios, quando vão falar os seus conselhos a ele não sabe se é verdade ou se é mentira. Será que eles estão me enganando? Ele é inseguro,
Ele não sabe o que pode de fato acontecer. Deus, Ele mostra a sua soberania falando que não tem ninguém maior que Ele. Mesmo o Rei de Reis, mesmo o Rei de Reis tem medo quando Deus começa a o atormentar. Mesmo o Rei de Reis, ele quer fugir, mas não tem onde fugir da presença de Deus. E assim é conosco também. Deus, Ele diz que Ele abate aquele que se quer ser altivo, e Ele mora com aqueles que são humildes de coração. Não existe império, não existe rei, não existe nada acima de Deus. Deus mostrando a sua soberania, mostrando que não há nenhum império. Os Estados Unidos, a Rússia, a China, como diz lá em Isaías capítulo 40, diz que tudo isso para eles é como nada, como algo insignificante. Deus mostra a sua soberania, mostrando medo no coração de um homem mais poderoso do mundo, que era Nabucodonosor. No segundo ponto, Deus mostra a sua soberania dentro do nosso texto, humilhando o conhecimento dos sábios e entendidos. A sabedoria do sábio desse mundo não tem limites, e o rei mandou que os sábios da Babilônia, que eles contassem o sonho. E olha só o que acontece no verso 10 e 11, diz assim: já contei a história. Respondeu os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa lhe revelar o que o rei exige. Como que eu vou falar? Tanto o sonho, conta-me o sonho, e eu tento dar a interpretação. O rei está querendo muito mais. Pois jamais houve rei, por mais grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa a algum mago, encantador e um caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e esses não moram com os homens. Não há quem possa revelar. Meus irmãos, os magos, encantadores, feiticeiros, os caldeus, todos eles não tinham resposta, porque a resposta para as aflições da nossa vida, nós não conseguiremos achar na tecnologia, na sabedoria do mundo, nos conselhos da educação, da pedagogia, nos conselhos da psicologia. Nós não conseguiremos entender a sociedade através da sociologia, se nós não entendermos dentro de uma perspectiva divina. Como eu disse em alguma ocasião passada, a história do mundo, ela não é a história da luta de classes, ou a história cíclica, que tudo se repete, ou a história de grandes governos, ou a história do capitalismo, ou a história das revoluções industriais, ou até mesmo da tecnologia, porque o homem continua sendo o mesmo. E dentro de uma perspectiva bíblica, a história é uma história interpretativa das ações de Deus no meio do seu povo. Você não vai conseguir entender a sua vida numa perspectiva apenas de entender os acontecimentos, mas como que Deus me conduz e o que Ele quer para a minha vida. A soberania de Deus, ela humilha o conhecimento dos sábios e entendidos. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele questiona: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desses séculos? Porque Deus tornou louca a sabedoria dos homens, para mostrar o poder da cruz de Cristo. E ele fala em outro momento: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é poder de Deus. O segundo ponto, então, é que ele humilha o conhecimento dos sábios. E os sábios, ele faz uma revelação interessantíssima. Ele pergunta, ele fala: o que o Senhor pede? Nenhum mortal pode saber, porque esses mistérios
estão num nível acima, com os deuses. E esses não moram no meio de nós. É a resposta que ele dá. E Deus humilha a sabedoria dos sábios. Primeiro, ele revela os segredos do coração. Por isso que Daniel, ele falando ao rei posteriormente, ele fala, Deus, ele mostra aquilo que está no íntimo do coração. E ele vai e interpreta o sonho. E segundo, Deus, ele não habita no meio de nós. Lá em João, capítulo 1, verso 14, todos aqueles versículos, diz que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Jesus, ele disse que ele iria embora, que ele iria ser assunto ao céu, mas que ele iria deixar outro, o Consolador, que iria também nos consolar, e estaria não morando fora de nós, mas nós seríamos habitação do Espírito Santo de Deus. Primeiro ponto que nós falamos, Deus é soberano e não existe ninguém poderoso. Só existe um nada diante de Deus. Segundo, não há conselhos mais sábios e mais poderosos que podem solidificar sua vida do que os conselhos de Deus. Você está passando por aflição, você não sabe a direção. Tiago, capítulo 1, ele diz que aquele que tem falta de sabedoria, o que quer fazer? Pedir a Deus, e Deus ele vai dar liberalmente. Às vezes nós nos apegamos à televisão, às vezes nós nos apegamos às catástrofes da vida, às vezes nós nos apegamos, irmãos, às dores do nosso coração. A gente não consegue esquecer o passado de dor, e não conseguimos esquecer as perdas que tivemos no decorrer de toda a nossa vida, e às vezes as perdas são perdas necessárias. Hoje nós estamos em luto, porque era até professor meu, foi professor meu de teologia, exegese do Novo Testamento e profetismo, o pastor João Alves. Uma pessoa muito simples, uma pessoa cheia de conhecimento. Quem entende o plano de Deus? Foi obra do acaso? É evidente que não, Deus é soberano. Como que a família então sobrevive às perdas? Ela sobrevive, como eu já disse, a resposta disso, irmão, preste atenção, é se apegar à soberania de Deus. Como que a gente trabalha com os nossos traumas internos? Como que a gente trabalha com as perdas? Eu não tenho às vezes aquilo que eu gostaria de ter. Você pode ter perdido seu salário, você pode ter perdido seu emprego. Que você não pode perder a sua fé, que existe um Deus soberano. E o que eu estou tentando explicar aos irmãos, explicar também ao meu coração, é que não existe um homem poderoso que vai dar solução para isso, porque eles são nada. O rei teve medo. Segundo, não existe conselhos que podem encher o seu coração de alegria, se você antes não deitar no divã do Senhor e se apropriar e se deleitar dele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Deus é soberano. Agrada-te no Senhor, e ele concederá os teus desejos. Agrada-te nele, entenda o caminho de Deus, se submeta. Se Nabucodonosor, o homem mais forte do mundo, mais poderoso do mundo, ele quando ele não quis se dobrar a Deus, Deus então coloca um medo em seu coração, quanto mais nós, que somos pessoas comuns. Que tipo de conselho você tem ouvido? Que tipo de caminho você tem seguido? Meus irmãos, às vezes nós não seguimos o conselho dos sábios entendidos, mas nós seguimos um conselho mais
penoso, que são os conselhos do seu coração. E diz que não tem nada mais enganoso que o nosso coração. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra de Deus sendo a condução. A teologia dos sábios é deficiente. E eles reconhecem que existe uma divindade além deles. Isso só pertence aos deuses. E eles não habitam entre nós. Isso pertence a Deus e Ele habita entre nós. E faz morada no seu coração, através do seu Espírito, para consolar você no momento da dor, no momento que você tem que se entregar a Ele, no momento de medo. Terceiro ponto, Deus Ele mostra a sua soberania dentro aqui do nosso texto, exaltando o humilde. Puxa vida, que contrário, tem alguma coisa errada. Ele despreza o grande, põe medo dentro do seu coração, mas ele exalta Daniel. Verso 16, nós não iremos ler por ocasião do tempo, mas Daniel vai ao rei e pede tempo. Ele não dá uma... Deus, ele... Se os irmãos observarem o final do capítulo 1, encerra-se dizendo que Deus deu um dom a Daniel de interpretação de sonhos. E ele não vai, opa, agora é minha vez, deixa eu mostrar para o chefe agora, deixa eu mostrar que eu tenho dons, e como que eu sou importante, e quem sabe ele não me promove, porque ninguém conseguiu. Ele não faz isso, mas ele pede tempo. Será que essa é a vontade de Deus? Segundo, verso 17, ele vai aos seus amigos e pede oração. Me dá tempo. Tempo para quê, Daniel? Você não tem o dom? Eu tenho, mas eu preciso orar para Deus. E eu não vou orar sozinho, mas eu vou chamar os meus companheiros, Sadraque, Mesaque e Abidnego, e nós vamos orar juntos. Verso 18, pedindo a Deus misericórdia. Senhor, tem misericórdia de nós. Daniel ora ao Deus dos céus. O nosso Deus está acima dos céus, isto é, acima do sol, da lua, das estrelas, que os babilônicos adoravam. Deus dos céus, é isso que ele coloca ali. Os babilônicos adoravam os astros, e ele ora a um Deus acima de todos os céus, e revela a sua fé em um Deus vivo. Daniel não usa de arrogância, mas Daniel se submete. Deus, ele mostra a sua soberania, exaltando o humilde. Daniel se coloca a entender o plano de Deus. Senhor, revela aquilo, fala ao meu coração. O Senhor me deu o dom, mas eu preciso que o Senhor conduza os meus passos. Eu preciso de um tempo. Algumas coisas que nós já lemos logo no começo do texto, no verso 20, quando ele ora, ele fala do poder e da sabedoria de Deus, e não da sua. Daniel bendiz o Deus que é o Senhor do tempo. Verso 21, ainda no verso 21, ele diz que ele é o Deus da história, toda a história do mundo. Ele ergue reis e tira reis. E ele termina então a sua oração falando que Deus é um Deus que revela mistérios, que tudo vê e que tudo sabe. O humilde na Bíblia não é aquele que anda tudo rasgado. Nós fala errado mesmo, nós é assim mesmo, não é? Sou humilde, nós gosta de coisa simples, nós é desse jeito, nós é do sítio, hein? Não é esse humilde que está falando. Também não é aquele que se submete a todos. Olha, ó vida, ó azar, coitadinho de mim, igual o Barbacena, né? Meu Jesus Cristinho, quem me descobriu aqui? Deixa eu quieto aqui. Não é esse humilde. Sabe quem que é humilde? Aquele que se submete à vontade de Deus. Aquele que sabe que não é ele nem o coração dele
que é o fator determinante das ações, mas ele olha a palavra de Deus e ele então determina os passos. Deus exalta os humildes. Meu irmão, dentro dessa perspectiva, não da simplicidade, mas da humildade de coração, o quanto você tem se submetido à vontade de Deus? Não, eu falou comigo, meu temperamento é forte, bateu, levou. Parece que não é isso. O quanto que nós andamos onde Cristo quer que andemos, ou quanto nós falamos o que Cristo quer que nós falemos. Deus exalta os humildes. E a exaltação de Daniel foi uma exaltação, realmente, ele ganhou tesouros do rei, foi colocado num posto de governança. Mas não é essa a exaltação que nós temos. Mas a exaltação que nós precisamos ter é de sermos achados fiéis. Servo fiel e justo, te coloquei no pouco e foste fiéis. Mais um ponto. Deus, ele mostra seu plano eterno. Como que podemos ver a soberania de Deus dentro desse capítulo 2? Esse que é o nosso tema. Nós podemos ver no seu plano eterno. Daniel então agora interpreta o sonho. E ele vai interpretar: ó rei, eu vou contar. Não porque eu sei, não porque eu sou alguma coisa, mas porque existe um Deus no céu. E eu vou falar a interpretação. A interpretação, ó rei, é que tu é cabeça de ouro. O Senhor é um grande rei, rei de reis. É isso que coloca aqui, que se coloca nos versos 37 e 38. Os peitorais e os braços de prata será um próximo reino que vem depois de ti. E foi isso que aconteceu. Terminando o reinado de Nabucodonosor, foi erguido o reino Medo-Persa. E esse reino, ele foi inferior ao reinado de Nabucodonosor, mas um reinado forte. Os quadris de bronze representaram então o Império Grego. E por quarto, os pés de barro, as pernas de ferro e pés de barro, o Império Romano. Tudo isso Deus falando que Ele governa nações. O que eu estou dizendo aqui é que Deus está falando o que vai acontecer no futuro. E nós olhando para o passado, nós podemos ver que tudo aconteceu corretamente. 4 reinos depois. E o que ocorre é que no último reino, levanta-se uma pedra que acerta o governo romano, vamos assim dizer, que é o que? O nascimento do Messias. Iria ser implantado um reino grande, enorme, que nunca mais teria fim, e iria consumir toda a terra. Deus é o Deus das nações, o governo das nações, o governo da igreja, ela está nas mãos e no plano de Deus. Com essa passagem nós podemos ver que tudo que está acontecendo no mundo não é por acaso, mas que Deus está conduzindo. Qual que é a aplicação desse ponto? Se Deus conduz as nações, na Bíblia diz que não cai um passarinho numa arapuca sem a permissão de Deus, que não cai uma folha nos céus sem a permissão de Deus. Ele também conduz a sua vida. E por último, ainda falando do reino, mostrando a supremacia do reino de Cristo sobre os demais reinos. Qual é o significado da pedra? Ela representa o reino de Cristo que vem e destrói todos os outros reinos e enche toda a terra. O reino de Cristo já veio em Cristo e ele está dentro de nós. Mas na sua segunda vinda, os reinos desses mundos serão destruídos e o reino de Cristo será estabelecido totalmente. Os reinos do mundo, ao mesmo tempo, são fortes como o ferro, mas são vulneráveis como o barro. O reino de Cristo é superior que todos os demais reinos existentes. Vamos finalizar?
O primeiro assunto é: Deus é o Senhor da história. É isso que eu estou tentando falar desde o início do culto. Deus é o Deus da história. Deus é o Deus da história do mundo. Deus é o Deus da história da sua vida. Como nós vimos, não existe homem maior que possa ser contra os planos de Deus. Não existe conselho melhor do que os conselhos de Deus. Terceiro, nós vemos que Deus habita entre os humildes. A soberania dele exalta aqueles que são humildes. Ele governa todas as nações e ele tem um reino. Eu queria que você parasse um pouquinho e pensasse: como está a sua vida? Aonde está a sua dor hoje? Aonde está seu sonho que não foi realizado hoje? Meu irmão, minha irmã, quer curar isso? Quer trazer um alento ao seu coração? Medita na soberania de Deus. Todos esses textos foram para comprovar a tese primária que eu estou querendo dizer aqui, é que Deus é soberano em todas as coisas, tanto nas coisas pequenas, como o coração e as ações de Daniel, como reis, como nações. E Deus, ele tem um reino que ele está estabelecendo. Confia na soberania de Deus. Seu problema é com seu filho? Entrega o seu coração a Deus. Seu problema é com a sua família? Seu problema é com o seu trabalho? Seu problema é com a sua saúde? Com alguma coisa? Seu problema é com o luto? Seu problema é com a sua dor do passado? Deus é soberano e tem um plano. Descansa no plano de Deus. Ele está olhando, Ele olha para você. Eu gosto muito do Salmo 23, que diz que o Senhor é o meu pastor. Ele olha para mim, ele olha para o João, ele olha para o Carlinhos, ele olha para o Gerson, ele olha para a Ranilda, ele olha para o Davi. É dele, ele está olhando a sua dor. E ele sabe. Agora o seu passo é se entregar em fé nessa soberania. Segundo, confia na palavra de Deus. Se os irmãos entenderam, ou se eu conseguir ser claro, aqui mostrou que a história relatada por Daniel, 600 anos antes de Cristo, foi cumprida totalmente. 4 reinos, a vinda de Cristo e a implantação do reino sem fim, tudo batendo na Bíblia. Confia na palavra de Deus, confia que essa é a verdade satisfatória para a sua vida. Confia também que servos humildes e que submetem a Deus, eles serão honrados. Você e eu podemos ser honrados à medida que nos entregamos e nos submetemos à soberania de Deus. E por fim, conhecer a Deus não basta, é preciso ser transformado por Deus. Nabucodonosor, no finalzinho, ele falou: olha, eu exalto o Deus de Daniel. Ele teve um conhecimento teórico, ele viu coisas acontecendo, ele teve experiências com Deus, mas aquilo ainda não se passou de mera religiosidade. A verdadeira religião é amar a Deus sobre todas as coisas. A verdadeira religião é se submeter à vontade de Deus com gratidão. A verdadeira religião é se sentir alegre em ver o plano de Deus sendo desenvolvido na sua vida pessoal. Nabucodonosor falou coisas belíssimas, mas aquilo não saiu da mente e daquilo que é visível. Agora tem algo que tem que sair do coração. Você amanhã tentar se submeter, pedir auxílio de Deus para se submeter à vontade de Deus. Senhor, se o Senhor me deu isso, é porque eu confio no Senhor. Se o Senhor me deu essa casa, esse carro, esse emprego, tudo vem de Ti. Assim como se o Senhor me deu essa aflição, faz-me crescer no meio dela, porque eu sei que vem de Ti.
e o Senhor quer mostrar alguma coisa na minha vida que eu não sei. Quero só encerrar falando do início. Nós começamos falando assim: como que eu trato as tristezas, as angústias, as depressões, as intempéries da minha vida? Como que eu trabalho com as frustrações da minha alma? Tanta coisa que eu desejo e não acontece, tanta coisa que eu queria e não vem até a mim. Sabe como a gente trabalha? Meditando na soberania de Deus. Convido a equipe de louvor que vem à frente, vamos cantar, depois o membro da equipe estará orando, e assim nós estaremos encerrando o nosso culto de adoração a Deus. A gente trabalha as tristezas do nosso coração, sabendo que existe um Deus soberano.